Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. Vamos observar o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Uma semana positiva para os preços da soja, altas praticamente em quase todas as sessões, apenas uma correção aí ao longo de uma sessão no meio da semana. Sexta-feira encerrando com altas importantes na casa aí dos 20 pontos. Estamos falando de 21 a 24 pontos de alta aí nos principais vencimentos. Mas o que mais surpreende, pelo menos nesse momento, é que as notícias, os fundamentos que até então vinham garantindo essa sustentação do movimento de alta, já estão se tornando notícias velhas. E por que o mercado ainda se movimenta de forma positiva? Vamos perguntar para quem entende? Vamos lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edward, Sistema Manancial Consultoria aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Falei de falta de novidade nos fundamentos. Faz sentido, Aaron? E como é que a gente, então entende aí o que está acontecendo com a soja? Seja bem-vindo. Boa tarde. Falta, digamos que para as narrativas centrais do mercado, ele realmente não tem muita novidade. Colheitadeira rodando nos Estados Unidos, algumas plantadeiras rodando no Brasil, mas a setembro, coisa tímida, chuva chegando aí, né? Então tem muita região que está chovendo, alguma está esperando chegar a chuva para plantar. Nada muito fora do normal para esse período do ano. Semana que vem começa outubro, plantio quase todo o Brasil, grande parte do Brasil, safra a todo vapor nos Estados Unidos. Mas os especuladores, eles acumularam uma enorme posição, uma posição recorde vendida em meados de julho, baixas em agosto, e eles não estavam mais ganhando dinheiro em suas posições vendidas. A safra no Brasil não está garantida, o plantio está começando, mas eles de meados de agosto para cá, eles estão tentando sair do mercado e tentando sair bem lentamente para não provocar grandes oscilações, mas o mercado está em ascensão. Os especuladores estão do lado errado do mercado e isso está provocando altas. Eles precisam sair de suas posições vendidas, precisam cobrir essa posição vendida e o mercado está em ascensão. E hoje, para mim, foi um pregão muito encorajador que, digamos, numa queda de braço entre os compradores e os vendedores, os especuladores vendidos, tudo indica que eles perderam a rodada de hoje. Aaron, na prática significa o quê? Eu sou um especulador, eu tô vendido, né, nessa posição que você citou. Para eu sair dessa posição, eu faço o mercado se mexer para cima, é isso? Você precisa recomprar a sua posição. Então, se você está vendido e você tem que cobrir sua posição, isso acrescenta pressão de compra, que é bom para preço. O que justifica esse movimento de alta, então, que a gente está vendo aí acontecer. Agora, eles já deixaram essa posição vendida, tem muito ainda a deixar, ou seja, qual a possibilidade que o mercado tem de continuar subindo em função dessa necessidade dos especuladores de sair da posição? Esses números vão ser atualizados hoje à tarde, então, e eles são sempre atualizados com base na negociação do fim da terça-feira. Então, é sempre um indicador de retrovisor. A gente sabe a posição líquida dos especuladores na terça-feira passada, nós vamos saber hoje. Dito isso, pela negociação e pelo histórico, eu adivinharia que eles estão seria o equivalente a entre 15 a 20 milhões de toneladas ainda vendidos. Na posição máxima, eles chegaram a 25 milhões de toneladas vendidos, o equivalente a isso, é tudo no papel, né? Tudo na bolsa. Então, ainda tem chão antes deles neutralizarem essa posição. Os números reais são publicados semanalmente, né? Então, a gente vai saber esse número real mais para frente. Mas, na minha opinião, ainda tem fôlego para eles continuarem saindo dessas posições. E nada
Eles não precisam sair necessariamente, eles não precisam fazer esse ajuste, mas eles estão vendidos em um mercado em ascensão, então ou eles estão perdendo dinheiro ou eles estão perdendo lucros, e qualquer pressão de inflação nos Estados Unidos, risco de produção no Brasil, eu antecipo que eles vão querer se desfazer dessas posições vendidas e chegar pelo menos mais próximo da neutralidade. Então, para mim, ainda temos um fôlego ali de alta em Chicago em função dessa movimentação dos especuladores. Dá para prever que fôlego é esse, Aaron? Tecnicamente, a gente tem resistência ali por volta dos 11,50. Então, é algo... bola de cristal ninguém tem, mas eu estou monitorando esse patamar de preço por volta dos 11,50. Para mim, vai depender se a gente chegar por volta desse patamar, vai depender, né, quão rápido a gente chega, como é que a posição dos especuladores está, qual o período do ano que a gente está, qual que é a situação, né? Tá parecendo que está garantido a safra ou ainda tem grande risco, quem que ganhou a eleição. Então, se eu fosse chutar entre agora, digamos, as próximas 4 a 6 semanas, não me surpreenderia da gente testar esse patamar aí de uns 11,50. E adoraria pensar que a gente vai superar, vai mirar os 12 ou 13 de novo, mas para mim é muito precoce esse nível de otimismo. Para mim hoje é precoce. Não estou falando impossível, mas a gente precisa monitorar de perto. Agora, até uns 11,50, com bastante cautela e bastante marcando bem de perto, eu tô, digamos, otimista. O que não é nada ruim, né? A gente está falando de um novembro hoje, fechando a 10,65 com alta de 25 pontos, né, Aaron? Mas e às vezes a gente esquece, a nossa tendência como humano é achar que o mundo sempre vai continuar como ela é hoje. Mas $1 é mais 4 sessões como hoje. Não é difícil, né? Se a gente pode estar falando sexta-feira que vem e já está nos 11,50, né? Aí eu tenho certeza que, mas agora vai para 3, aí tem toda essa situação. Ou pode ser que esse mercado lateralize, tenha mais dificuldade, mais fraqueza. Então, em termos a gente vem de um mercado de queda desde janeiro e depois queda desde maio, então parece impossível um mercado subir, mas para muitos, né, se eles acreditavam que a soja ia cair dos 14 para os 10, eles teriam vendido 3, 4 safras, e não foi o caso, porque a gente, como humano, costuma achar que o mundo não pode mudar. E o mundo muda. Então, com cautela, mas com otimismo, eu ainda acho que a gente tem um pouco de fôlego para cima. Bom, a gente está tomando como ponto de apoio para esse movimento de alta esse posicionamento dos especuladores. Agora, tem fundamentos novos que, de repente, possam interferir aí nesse mercado e criar um novo cenário? Por exemplo, o andamento da colheita aí nos Estados Unidos não é pressão negativa ou não deveria ser pressão negativa para os preços, Aaron? Pode ser. E a tua pergunta é muito boa. Outra forma de pensar é de onde vai vir a pressão de venda e quando vai vir a pressão de venda. E para mim, a pressão de venda provavelmente, predominantemente, vai vir de duas fontes: produtores dos Estados Unidos na safra e produtores do Brasil. O produtor do Brasil está relutante em vender, não por causa do preço da soja, mas por causa do câmbio. Então, o preço da soja em reais. Se esse câmbio voltasse para 5,80, a gente teria pressão de venda. Ou 5,90, ou 6, ou algo dramático, a gente teria pressão de venda por causa do câmbio. Mas se esse câmbio continuar mais tímido, como ele tem sido, não encoraja as vendas do produtor brasileiro que quer resultado em reais. Em relação à safra americana, isso é uma grande incógnita para mim. A que ponto que o produtor americano vai falar: esse preço para mim é aceitável e eu tenho mais para vender e eu vou vender? Qual que é o ponto que esse número vai empatar, que vai fazer sentido para o produtor norte-americano? Um pouquinho sobre a psicologia do produtor norte-americano. Não sei se deu falha no áudio ou se consegue me ouvir. Estamos te ouvindo. Tá. O produtor norte-americano, ele prefere o milho do que a soja, né? O produtor brasileiro geralmente pensa soja primeiro, milho segundo. Americano é o contrário.
para muitos, eu acredito que se eles conseguirem ter lucro na soja, e lembrando que eles jogam o custo do fertilizante quase sempre para a conta do milho. Então, no ponto de lucro deles, eles provavelmente vão começar a vender. É daí que a gente, então, pode ter pressão de venda na safra? Pode. Mas eu acho que nessa altura a gente não tem visto muita pressão de venda do produtor norte-americano, porque para muitos não é rentável ou é pouco rentável, e tem que lembrar que está no comecinho da safra, mas muitos volumes já foram negociados. Então, tá, eu estou colhendo, eu não sei quanto eu vou ter, estou preenchendo o contrato, deixa eu preencher os meus contratos, depois eu vou ver se eu vou vender alguma coisa. Então, pode limitar a pressão de venda do produtor norte-americano? Pode. Mas, para mim, isso vai ter que dar lucro para o produtor, e eu não acho que nós temos visto muita pressão de venda do produtor norte-americano em função das vendas antecipadas, e se não tem lucro, ele vai dar um jeito de armazenar e esperar mais para frente para vender. E é importante a gente diferenciar, né, Aaron, o que é a oferta, né, em termos da produção que saiu do campo, e a oferta disponível para o mercado, né, aquilo que o produtor de fato quer negociar naquele momento. E é isso que você está falando, né? Nem todo mundo está pronto para negociar agora. Exato. E a prática normal do produtor norte-americano é vender antecipado tudo que ele não pode armazenar por conta. Isso é um comportamento muito natural. Até por isso que muitas vezes nós vemos, entre aspas, as baixas da safra chegando um pouco antes da safra. Então, o plantio foi mais cedo, está cedo para afirmar, mas com um pouquinho de esperança, parece que a baixa da safra veio em meados de agosto. Pelo menos por hora, parece que essa é a situação. Então, gostaria de pensar que a baixa da safra americana já está no retrovisor, veio antes, foi um pouco precoce, mas é normal, e a gente vai ter que dar um preço que o produtor norte-americano está disposto a vender. E no teu ponto, concordando com o que você falou sobre o disponível, muitos deles eles podem guardar até o fim do ano livre de isento de armazenagem. Então, paga lá um custo de... É muito padrão o contrato aqui, pode ficar até o fim do ano sem pagar armazenagem, né? Paga lá o custo de recebimento. Então, por todos esses motivos, o que vai ditar a pressão de venda do produtor norte-americano hoje, parece para mim, que é mais um preço que traz lucro do que um desespero de vender na barrigada da safra. Assim, só lembrando que a soja vai estar numa trajetória de alta aí, né? Qual que é o ponto de venda aí, na sua opinião, do produtor americano, Aaron? Se o produtor americano que conseguir colocar $11 no bolso, eu acho que vai ter pressão de venda. Mas você tem que lembrar que para muitos deles, esses $11 no bolso, talvez seja não muito longe dos 11,50 na bolsa, porque tem que tirar o basis. Então, novamente, se fosse bola de cristal, não tenho, nunca prometi ter, mas não me surpreenderia muito a gente não ver dentro das próximas semanas um mercado em escadinha, chegando mais próximo, passando dos 11 e superando um pouquinho. Isso não me surpreenderia muito. Média móvel dos 200 dias, saída dos especuladores da posição vendida e atratividade quando o preço chega ali perto, acima dos 11. Lucratividade para o produtor norte-americano, que vai ser diferente para cada operação, com base nos custos, com base nas vendas já feitas. Mas digamos que o produtor vendeu alguma coisa lá atrás em 2023, 5, 10%, ele vendeu a 13%. Aí ele vendeu mais 20%, 30% a 12%. Então, talvez, se ele está falando 11,5% dá lucro para mim, mas eu já consigo, né, ter 30% vendido com preço médio de 12,50, aí ele pode vender abaixo de 11,50 e ainda ter um preço médio que traz lucro para ele. Então, eu acho que a gente... Vamos ficar de olho nesse patamar e acompanhar de perto. Para mim é um mercado de marcar de perto, mas é uma sexta-feira boa. Um pregão como hoje, 20 pontos de alta, especulador do lado errado do mercado. É notícia boa, é notícia boa. Aaron, só para, né, agora traduzindo isso para o produtor brasileiro, tem potencial para chegar nos 11,5? Quem puder esperar pelos 11,5, espera? Ou
já vai participando aí de um movimento de alta até esse nível. Enfim, o que o produtor brasileiro tem a ver com esse movimento de alta? Olha, para o produtor brasileiro, assim, o que eu recomendei foi travar o basis antes dessa ascensão de preços. E muitos fizeram, né? Fecharam lotes. Então, se você travou o basis ou vendeu e comprou, você em Chicago está comprado. Então, para mim, é favorável. Aonde realizar esse lucro, para mim, é uma coisa de marcar semana a semana, dia a dia, aonde você bateu o martelo no preço em Chicago, para mim, ele é algo para ser monitorado muito de perto. Para muitos produtores do Brasil, o que vai ter o maior impacto sobre o preço deles, reais por saca, vai ser o câmbio. Então, o câmbio ainda pode ter um grande impacto sobre a pressão de venda. Mas, via de regra, se você está fazendo uma venda em setembro para uma entrega em março, isso é uma venda antecipada, isso é uma estratégia agressiva. Não é que seja errado, mas fazer os especuladores mantendo o preço artificialmente baixo em Chicago não é um momento que eu me animo de fazer uma venda antecipada agressiva. Então, se eles neutralizaram a posição, está em 11,50, muito possivelmente seria um momento de aproveitar o mercado. Mas tem muitos fatores para avaliar, na minha opinião, antes de fechar o olho, escrever esse preço no papel e falar vai ser isso ou não faço nada, né? Então tem que monitorar de perto. Show de bola, show de informação, Aaron Edward. Mais uma vez, obrigado pela participação e obrigado também ao pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo chat do YouTube. O Guilherme Leão tá dizendo que vai fazer a inscrição do seu curso, Aaron. Dá tempo ainda? Olha, fechou a turma, não sei, teria que ver com a equipe. Se tem o link, eu não sei se vai permitir que ele entre ou não, mas a gente já tá na semana. Ele vai ter, já era para estar fechado. Não sei se ele vai conseguir entrar ou não. Ah, muito bem. Mas terão outros cursos, então fique atento aí. Fique ligado, não perca a próxima oportunidade. É isso aí. Muito bom. Aaron, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Não se esqueçam de fazer sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar o seu joinha e também acionar o sininho para ser lembrado quando a gente estiver ao vivo aí com os nossos convidados. Aaron Edward também está nas redes sociais, no Instagram, né? Aaron tem sempre uma mensagem lá, enfim, uma informação nova sendo postada. O pessoal te acha de que forma no Instagram, Aaron? @Aaron Edwards Oficial. Como está escrito ali no crédito do Aaron ali? Sim. Muito bom. Obrigado, meu caro. Volte sempre. Disponha. Um bom final de semana. Abraço. Até a próxima. Tá aí, Aaron Edward, Sistema Manancial Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos passar rapidamente os números de fechamento do mercado. Você acompanha comigo na tela agora. O mercado da soja encerrando com alta boa de 20 pontos, mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Novembro, 10,65, 24 pontos mais 75. Janeiro, 10,83, 23 pontos mais 75 de alta. O março, $10,95 por bushel. Quase 11 dólares aí para o Brasil, olha só. 22 pontos mais 25 de alta. Maio, $11,07 por bushel, acima dos 11 no maio, 21 pontos e meio. Vamos ver o milho. Milho também positivo, dezembro 4,18, 4 pontos mais 75, março 4,35, alta de 4 pontos, maio 4,44, 3,75 de alta, a mesma alta para julho, que fechou a $4,5, $4,50 por bushel. Finalizando com o trigo, para dezembro 5,80, queda de 4 pontos mais 25, março de 25, $6 por bushel, queda de 4 pontos, maio, $6,11 por bushel, queda de 3 pontos mais 75, a mesma queda para julho, que fechou a $6,16 por bushel. Soja e milho positivos, trigo aí num movimento negativo, encerrando no vermelho. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.